Imaginemos a seguinte situação. A gente entra na mesma cafeteria, tipo, todos os dias, no mesmo horário, e faz exatamente o mesmo pedido. Uhum, a clássica rotina. Exato, a rotina. E aí, imaginemos sair pela porta numa manhã qualquer, parar na calçada e de repente perceber que a gente não faz a menor ideia de qual é a cor dos olhos da pessoa que acabou de nos atender. Nossa, sim. A gente não lembra o tom da voz, não sabe a cor da roupa. Quer dizer, estamos tão imersos na nossa própria bolha que nos tornamos assim completamente cegos ao mundo real. É um choque de realidade bem perturbador, né? E olha, é exatamente assim que somos fisgados pela obra que vai guiar a nossa imersão profunda de hoje. Sim, com certeza. O livro se chama O Velho da Praça, foi publicado em 2025 pelo Arthur Gabriel França Sarmento, e o motivo pelo qual nós precisamos ter essa conversa agora, sabe, neste exato momento da nossa história, é muito claro. Nós vivemos numa era de hiperprodutividade. Uhum. Pressa o tempo todo. Isso, estamos cercados por inteligência artificial, automação, feeds infinitos, aquela pressa constante. E o que o autor faz não é tipo entregar mais um mundo distópico cheio de tecnologia, mas sim puxar o freio de mão da nossa civilização. É quase um alívio. Total. Ele convida quem nos ouve a reencontrar o que ele chama de alma humana, que está ali escondida nas observações de um senhor idoso sentado num banco de praça. É como reaprender a respirar, sabe? A nossa missão nessa exploração detalhada é justamente extrair essa sabedoria oculta nos detalhes invisíveis do cotidiano. E a narrativa mostra que o despertar para a vida quase nunca acontece, sei lá, num retiro espiritual no topo de uma montanha. Ah, quase nunca. Pois é. Acontece através desse choque de desatenção que a gente acabou de descrever. O protagonista do livro, esse senhor idoso, ele entra na cafeteria, pede um café forte com croissant, e ao sair ele tem essa epifania incômoda. Aquela de que ele estava no mais puro piloto automático. Isso. Ele percebe que não sabe absolutamente nada sobre a Nora, a atendente que acabou de servir o café dele. E a reação dele a esse déficit de atenção é o que dita o tom de toda a obra. Ele caminha até uma praça, senta num banco e decide de forma muito consciente recalibrar a própria visão. Tipo, ajustar o foco de uma câmera, né? Exatamente como uma lente fotográfica. Ele passa a notar um pássaro caçando um gafanhoto ali no gramado, ele repara no pólen, nas abelhas pousando nas flores. Detalhes minúsculos. Sim, e ele tem essa percepção assustadora de que um universo inteiro de acontecimentos está operando simultaneamente ao nosso redor, enquanto as nossas mentes estão, tipo, sequestradas por preocupações completamente triviais. Ok, vamos analisar isso. Porque viver nesse estado contínuo de distração é como entrar no Museu do Louvre, com todas aquelas obras-primas seculares ao nosso redor, e passar o trajeto inteiro olhando exclusivamente para a tela do celular. Nossa, é a analogia perfeita. Né? A vida está ali, em alta definição, cheia de texturas, cheia de cores, e a gente escolhe focar numa tela minúscula, cheia de notificações que só causam ansiedade. E o que é fascinante aqui é o contraste irônico que o autor constrói com isso. Porque a sociedade geralmente associa a idade avançada, aos cabelos grisalhos que o personagem tanto menciona, a uma perda gradual dos sentidos. Uhum. A visão que falha, a audição que diminui. Exato. Mas para esse protagonista, a velhice trouxe exatamente o oposto. Trouxe um refinamento sensorial absoluto. E isso introduz um conceito fundamental do livro, que é o do tempo vazio. Ah, essa parte é sensacional. Muito, né? O autor descreve o tempo livre não como um abismo aterrorizante que a gente precisa preencher com produtividade o tempo todo, mas como uma riqueza inestimável. Ele usa a analogia de que o tempo vazio é como um móvel necessário numa sala. Como assim? Um móvel? Tipo, nós não colocamos uma poltrona no meio da sala só para esconder a parede, sabe? Nós deixamos espaços abertos para que o ambiente e a nossa mente possam respirar. Mas, olha, espera um pouco, porque eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda! Na nossa economia atual, esse conceito de tempo vazio não soa como um privilégio gigantesco? Quer dizer, como o autor espera que pessoas normais, trabalhando em 2 empregos, lidando com contas para pagar, trânsito, simplesmente encontrem riqueza sentando num banco de praça à toa? Olha, essa é uma excelente provocação. E a genialidade do livro está justamente em responder a isso.
Porque o tempo vazio que ele propõe não é sobre ter, sei lá, 6 horas livres na agenda para não fazer nada. Entendi. Trata-se de um estado cognitivo. É a capacidade de, mesmo tendo apenas 5 minutos de espera numa fila de banco, não sacar o celular imediatamente como se fosse um reflexo condicionado. Ah, o famoso vício do scroll. Isso. É suportar o próprio silêncio interno por um instante. E é aí que entra a grande dificuldade, sabe? Porque para usufruir de qualquer fração de tempo vazio, a mente precisa estar limpa. Se a gente carrega traumas não resolvidos, o silêncio deixa de ser um descanso e passa a ser uma câmara de tortura. Caramba! O que nos leva diretamente ao peso que esse velho carregava, né? Exatamente. Porque as anotações do passado dele revelam que o silêncio daquele banco de praça era, na verdade, ensurdecedor. Para entendermos a mente dele, a gente precisa entender a tragédia que o mudou. A história de fundo dele é muito pesada. Muito. A fonte nos descreve a infância dele na cafeteria dos pais. O livro detalha o cheiro reconfortante de pão brioche saindo do forno, o som do chão de madeira, aquela memória afetiva forte. E do nada, um curto-circuito causa um incêndio voraz. Nossa! O lugar inteiro é destruído e ele perde os pais instantaneamente. É uma ruptura existencial brutal na vida de uma criança. Uma ruptura que lança o protagonista num estado de desolação muito profunda. E é no meio desses destroços emocionais que ele conhece a Ana, que acaba se tornando a esposa dele. A ponte sobre as águas turbulentas. Isso. Ele a descreve de uma forma lindíssima com essa frase. E juntos eles têm a Lia, a filha que ele chama carinhosamente de Minha Pequena. Contudo, a narrativa recusa totalmente aquele clichê da família perfeita que supera tudo de mãos dadas, sabe? A vida real não é um comercial de margarina. Exato. Na verdade, cria-se uma dinâmica dolorosíssima e insustentável entre a Ana e a Lia. As duas vivem em constante conflito, uma guerra fria dentro de casa, e o véio se coloca no meio desse fogo cruzado. Ele tenta paralisar a situação, mas é completamente incapaz de tomar partido. E essa incapacidade de agir gera uma consequência devastadora, né? A Lia, que já está mais velha e exausta desse ambiente tóxico, decide ir embora de casa. É uma fuga. E a cena da despedida na praça é, sem dúvida, um dos momentos mais dilaceradores do livro. A filha vira para ele com a mala na mão e faz uma pergunta que vai assombrá-lo por décadas. Ela diz: "Pai, por que o senhor não vem comigo?" Nossa, que soco no estômago. E ele simplesmente não consegue responder. Ele encosta a cabeça no ombro dela, chora e deixa a menina partir. A dor dessa omissão é tão visceral, sabe, tão mal processada, que o velho acaba desenvolvendo asma. E aqui a gente precisa aprofundar o mecanismo por trás disso. Porque não é apenas um detalhe médico jogado na história para dar pena. É um caso clássico e muito extremo de somatização. O corpo falando que a mente calou. Exatamente. O sistema nervoso dele, que é incapaz de processar a culpa e aquela perda irreparável, converte o trauma emocional em um sintoma físico real. A asma é a metáfora fisiológica perfeita ali. Ele literalmente sente que não consegue mais respirar o mesmo ar de um mundo onde a filha não está presente. A indecisão sufoca ele. Sim, é a mente paralisando os pulmões. E ele passa anos tentando fugir dessa sensação de sufocamento. O que nos traz aquela reflexão sobre a página de diário que ele encontra solta na praça, né? Aquela que fala sobre a busca por um porto seguro. Um dos pontos centrais. Ele refuta completamente a ideia de que a paz pode ser encontrada, tipo, mudando de endereço. Se a sua mente está em guerra, não adianta fugir para uma montanha no Tibete ou para uma praia paradisíaca. Você leva a guerra com você. Exato. Tentar escapar do trauma, mudando de cidade, é como tentar fugir de uma tempestade carregando a sua própria nuvem de chuva em cima da cabeça. Ou, fazendo outra analogia, é como tentar consertar um computador infectado por um vírus, simplesmente comprando um monitor novo. Sabe? Excelente comparação. O hardware externo parece diferente, parece limpo, mas o sistema operacional corrompido continua lá rodando nos bastidores, destruindo tudo.
E essa analogia do sistema operacional explica exatamente a psicologia da dor que o autor aborda. O nosso protagonista carregava o próprio vírus na bagagem, e o livro expande esse conceito de forma brilhante através da história do homem de várias máscaras. Ah, esse personagem é muito triste. Muito. Trata-se de um conhecido que o velho encontra na praça, que passou a vida inteira trocando de máscaras tanto literais quanto metafóricas para agradar a todos em qualquer ambiente que ele entrasse. Ele tentou tanto se adequar às expectativas alheias que, segundo o livro, o rosto original por baixo derreteu. Ele atrofiou a própria identidade, né? Sim. Ele perdeu totalmente o acesso ao próprio sistema emocional. O velho percebe que foi exatamente isso que ele tentou fazer ao ficar neutro na guerra entre a esposa e a filha. Ficar em cima do muro cobra um preço. E que preço! Tentar agradar a todos e esconder a própria dor cria uma prisão inescapável. A atrofia emocional ocorre quando a gente deixa de ser autêntico para ser apenas conveniente para os outros. O verdadeiro porto seguro só emerge quando abandonamos as máscaras e assumimos a responsabilidade pelos nossos fardos. Mas então, a questão que fica gritando nas nossas mentes é como é que a gente formata esse sistema corrompido? Como recalibramos o que realmente tem valor na vida depois de tanta perda? E olha, a resposta que a fonte nos dá começa de um jeito muito singelo, na relojoaria. A nova profissão dele. Isso, depois das tragédias, o velho se torna relojoeiro. E há um momento em que um jovem casal entra na loja e traz um relógio de bolso antiquíssimo, que era uma herança da avó da moça. Estava quebrado há anos. O velho passa semanas reconstruindo aquelas engrenagens minúsculas com o maior cuidado. Um trabalho artesanal. Sim, mas quando ele devolve a peça funcionando e vê os olhos da jovem marejados, sabe, aquele sorriso de pura conexão com o passado dela, ele simplesmente se recusa a cobrar pelo serviço. Porque ele entende a diferença abissal entre a economia financeira e a economia emocional. Exato. No mundo poderia pagar o privilégio de restaurar uma memória humana tão preciosa. É uma transação puramente de afeto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque logo após a história do relógio, nós somos apresentados ao frasco de perfume da Ana. Ah, essa história me pegou de jeito. E pega todo mundo, porque é muito real. A esposa havia lhe dado um perfume cítrico e amadeirado que era raríssimo. E qual é a reação humana padrão quando ganhamos algo assim? Ele guardou. Claro, ele usou uma gotinha e trancou o vidro no fundo do armário para não acabar, esperando uma, entre aspas, ocasião especial que, adivinha, nunca chegava. Nunca chega. Até que, anos depois, já com as mãos trêmulas da velhice, ele vai pegar o frasco e deixa cair. O vidro se estilhaça no chão e o aroma toma conta da casa inteira, vaza pela janela e perfuma a rua toda, maravilhando os vizinhos que passavam. É poético e trágico ao mesmo tempo. E a reflexão é que nós sofremos da mesma síndrome da ocasião especial. A gente guarda o vinho bom, a roupa bonita, a alegria, por um medo totalmente irracional da finitude das coisas. E o próprio protagonista confessa que fazia isso com a filha. Como assim? Ele não deixava a Lia brincar direito no parquinho por medo de que ela caísse e se machucasse. Ele queria mantê-la intacta, assim como o perfume, e acabou impedindo a menina de viver de verdade. Nossa! E se conectarmos isso ao panorama geral da obra, percebemos que o autor está desconstruindo toda essa lógica de acumulação e de proteção excessiva que rege a nossa sociedade. Aquela velha máxima de que tempo é dinheiro é uma fraude absoluta. Uma mentira que a gente engole todo dia. Sim, o tempo não é uma moeda que podemos guardar num cofre no banco para render juros. Ele é a própria textura da nossa existência. E o triunfo do perfume estilhaçado revela um mecanismo social muito profundo. O verdadeiro sucesso, na grande maioria das vezes, não está em preservar os nossos planos de forma intacta numa redoma de vidro. O controle é uma ilusão. Exato. O triunfo está num impacto acidental, naquele impacto invisível que causamos quando permitimos que a nossa essência, as nossas ações e até as nossas vulnerabilidades se espalhem e toquem as outras pessoas. O frasco precisou quebrar para cumprir o seu propósito máximo de perfumar o mundo. Que bonito isso. E, bom, para estilhaçar esse frasco emocional, é preciso muita humildade, né? O livro traz um diálogo profundíssimo com um homem religioso na praça. E é bom ressaltar aqui que o autor foca exclusivamente na mecânica filosófica e psicológica do perdão, ok?
Não se trata de endossar dogmas teológicos, mas de analisar como funciona o nosso ego. É uma análise puramente humana. Isso. O homem explica que a barreira intransponível para perdoar os outros ou a si mesmo é simplesmente o orgulho. O velho carregava aquela culpa asfixiante de ter falhado com a filha na hora da partida. E ele percebe que, para voltar a respirar, ele precisava abandonar o orgulho de querer ser o pai perfeito e ter a humildade crua de admitir para si mesmo: eu errei, eu falhei. O perdão só entra por onde o ego sai. É a vulnerabilidade assumida como a única engrenagem capaz de destrancar a cura de alguém. E se essa vulnerabilidade e o impacto invisível são as verdadeiras vitórias da alma humana, a narrativa do livro inevitavelmente se volta contra os falsos alvos que a nossa cultura moderna tanto idolatra. Os troféus vazios. Isso. O livro expõe isso com um contraste muito brilhante entre alguns encontros que o velho analisa na praça. O primeiro deles é a história do alpinista. Sim. Aquele sujeito que bate o recorde mundial e chega ao topo da montanha mais alta do planeta. O ápice absoluto do sucesso humano, certo? Bom, na teoria sim, mas a realidade é outra. Durante uma entrevista que passa na televisão de uma lanchonete, o alpinista faz uma confissão assombrosa. Ele relata que, ao chegar no topo do mundo, a sensação que predominou não foi a glória, mas uma solidão congelante. Que ironia, né? Muito. Não havia ninguém lá em cima para dividir a alegria com ele, ninguém para aplaudir ou dar um abraço. E ele afirma categoricamente, em rede nacional, que devolveria a medalha do recorde mundial na hora, em troca de mais tempo no sofá de casa, rindo com os amigos e os pais. Caramba. A psicologia por trás disso é muito clara. Uma vitória que nos isola das pessoas que amamos não é uma vitória de verdade, é um exílio voluntário. Faz todo sentido. Isso serve como uma ponte perfeita para a próxima história, que é a do sonhador. O velho conhece um homem que dedicou a vida inteira ao plano de se tornar um empresário bilionário. Sabe? Aquele arquétipo do herói corporativo intocável, de capa e terno. E CEO perfeito. Exato. Só que, de repente, esse homem desiste de tudo. Abandona o plano. E o motivo? Ele percebeu que ser o super-herói corporativo do mundo era vazio comparado a ser o super-herói do próprio filho. Ah, isso muda tudo. Muda. Ser o homem que a criança corre para abraçar na porta de casa no fim do dia tem uma substância infinitamente maior do que qualquer conta bancária. E o velho, ouvindo isso, é arremessado de volta para a própria falha de quando ele tentou, comprar a alegria da filha Lia no passado, na famosa história da boneca do vestido azul. A dura lição da inflação do afeto. Nossa, sim. O velho havia comprado uma boneca linda de vestido azul para Lia, ela ficou deslumbrada, os olhos brilhavam com a novidade, e o que ele pensou? Bom, se uma boneca gerou essa alegria toda, eu vou garantir que ela seja a criança mais feliz do planeta. Ele voltou à loja no dia seguinte e comprou mais 2, depois mais 3. Tentando escalar a felicidade? Exatamente. Só que o resultado prático foi o oposto. O cérebro da criança normalizou o presente. Na última leva de bonecas, ela mal olhou para o brinquedo, deu um sorriso amarelo e jogou a novidade numa pilha no canto do quarto. A tentativa de criar uma abundância desenfreada de alegria destruiu completamente a raridade daquele momento. E ao destruir a raridade, ele aniquilou o valor e a imaginação da própria filha. Isso é um fenômeno neurológico real de habituação, sabe? Quando tentamos quantificar o amor através de estímulos materiais constantes, nós criamos picos de dopamina cada vez menores, esvaziando o significado da relação. E esse microcosmo da boneca se expande para um cenário macroscópico quando o autor descreve a viagem do protagonista à cidade grande em busca de umas peças de relógio. A cena da calçada. Essa mesma. Ele fica parado numa calçada, apenas observando a engrenagem social. Milhares de pessoas correndo desesperadas, esbarrando umas nas outras, olhando para os relógios, ofegantes e exaustas. Então, o que tudo isso significa? Essa corrida sem rumo, como o autor define de forma tão cirúrgica, significa que a nossa sociedade inteira está treinando arduamente para subir montanhas congeladas. É o que parece. Estamos todos correndo atrás dessa abundância, trocando o nosso tempo vital por dinheiro para comprar mais bonecas de vestido azul que não farão ninguém feliz, apenas para descobrirmos lá na frente que chegamos no topo completamente sozinhos e sem ar. Infelizmente, para uma grande parcela da civilização moderna, a resposta é um sonoro sim.
Mas a sabedoria da fonte nos oferece um antídoto através de uma figura muito inusitada que o velho encontra no meio desses arranha-céus todos. Um palhaço de rua. Ah, a história do sorvete. Sim. O palhaço ganhava vida quebrando o padrão de estresse daqueles engravatados, fazendo eles rirem por alguns segundos na rua. E ele justifica essa vocação contando uma história da avó dele. Ele diz que, no meio de uma briga familiar caótica, super agressiva, com gritos e pratos quebrando na sala, a avó idosa sai da cozinha segurando um pote de sorvete e pergunta com a maior naturalidade do mundo quem quer sorvete. Maravilhoso. Uma quebra de padrão genial. Total, a inserção desse afeto no meio do caos foi tão abrupta que o sistema nervoso de todo mundo ali entrou em curto-circuito. A raiva virou riso e a tensão simplesmente evaporou. O palhaço entendeu ali que o verdadeiro propósito humano é esse, ser o alívio, oferecer conexão. Ser o sorvete no meio da briga. Exato. E isso amarra o argumento central da narrativa. A empatia ativa, a coragem de ser o sorvete no meio da briga, é a única salvação contra aquela pressa vazia e a solidão do alpinista. Poderia facilmente se transformar em apenas teoria, né? Como assim? Ah, tipo frases bonitas de um senhor melancólico dissecando o comportamento humano no seu tempo vazio. Papo de autoajuda, mas a vida não deixa o velho sair ileso com apenas teorias. Ela apresenta a ele um teste prático, implacável e maravilhoso. E chegamos aqui ao desfecho da nossa exploração de hoje. Um momento em que o passado se recusa a ficar lá no passado. É um clímax construído magistralmente que volta lá para o primeiro evento do livro, o retorno à cafeteria e o reencontro com a atendente, a Nora. Eles se encontram na praça. E o velho, já resignado com a sua velhice, ele pede desculpas pela falta de atenção do passado e confessa a ela que assumiu o seu papel final na Terra. Ele diz que se vê como um mero guardião de memórias mortas. Que peso, né? Muito. Um museu ambulante, sabe? Carregando fotos mentais da esposa Ana e da filha Lia, pesando toneladas de saudade e de um arrependimento que o impede de respirar direito por causa da asma, ele havia aceitado que a sua história principal já tinha terminado de ser escrita. Acabou ali. Mas no dia seguinte, a narrativa traz o elemento da textura novamente. A Nora senta ao lado dele no banco e traz um presente. É uma caixa de madeira escura. E olha, o simples toque na madeira já dispara no cérebro do velho a memória tátil da caixa onde ele guardava os pertences da esposa. A memória sensorial é muito forte. Sim, o passado estava ali, na mão dele, mas não do jeito que ele supunha. Quando eu exevundo a tampa, ele se depara com uma fotografia recente. Nela, a sua filha Lia, já adulta, aparece sorrindo com uma garotinha de uns 5 anos no colo. E antes que o cérebro dele consiga processar o impossível, a Nora, ali sentada do lado dele, aponta para a foto e diz com todas as letras: "Essa aqui é a minha mãe." Ai, chega a arrepiar. É de arrepiar mesmo. E então, a Nora vira os olhos para ele e completa: "Oi, vô." Nossa! O impacto emocional dessa revelação é estrondoso. A Lia havia herdado a mesma condição fatal da mãe dela e acabou falecendo anos depois de sair de casa. Mas antes de partir, ela emendou a infância da Nora com histórias cheias de amor e, principalmente, perdão sobre o avô relojoeiro, fazendo a filha prometer que um dia o encontraria. E quando pensamos no perigo daquela primeira cena, né? Exato. Aquele velho amargurado, ríspido, vivendo no piloto automático. Ele quase passou pela própria neta sem enxergá-la. A distração quase custou a ele o sentido final da sua existência. Isso levanta uma questão importante sobre a transformação estrutural desse protagonista. Aquele homem passou décadas acreditando que a única forma de lidar com a dor era construindo muros em volta de si mesmo, tornando-se uma ilha inabitável focada apenas em não esquecer as pessoas que já morreram. Protegendo as memórias. Sim, mas a partir do momento em que ele ousou exercitar o tempo vazio, no instante em que ele saiu de dentro da própria mente, perdoou a si mesmo e escolheu se conectar genuinamente com a atendente do café, sem saber quem ela era, ele destrancou a porta para o futuro. Ele abriu espaço. Isso.
O arco se fecha com uma perfeição simbólica quando a Nora olha para ele e faz a pergunta que sela o seu destino. Ela repete a pergunta do passado. Ela diz: "Vô, o senhor vem comigo?" A exata mesma frase. As mesmas palavras que a Lia disse na juventude e que a asma, o medo e a incapacidade de decisão impediram que ele respondesse lá atrás. Precisamente. E a genialidade está na repetição da circunstância, mas com um hardware interno, como você disse, totalmente reconfigurado. Desta vez, curado do seu isolamento, com os pulmões cheios de ar e o ego diluído no perdão, a paralisia desaparece por completo. Ele não engole o choro dessa vez. Não. Ele não desvia o olhar, ele ajeita a postura, respira fundo e responde: "Vou sim, Nora." A cura se materializa ali, na ação. Ele deixa de ser um guardião passivo de cinzas para voltar a ser um porto seguro para alguém que está vivo, no presente. É o tipo de desfecho que, nossa, ecoa na cabeça da gente por dias. E conectando tudo isso com as nossas próprias vidas, com a realidade de quem nos ouve agora, fica muito evidente que, de uma forma ou de outra, todos nós temos um banco de praça à nossa disposição. Com certeza. Todos nós temos a capacidade de, no meio de uma terça-feira caótica de trabalho, olhar de verdade para a cor da camisa de quem nos entrega um documento ou nos serve o almoço. A oportunidade de percebermos a raridade estonteante das pessoas que a gente ama e, acima de tudo, a chance de quebrar, hoje, os nossos frascos de perfume emocional. Antes que a vida os quebre por nós quando for tarde demais, né? Exatamente. E o livro cela essa reflexão deixando uma provocação existencial brilhante a respeito da nossa relação com o tempo. Perto do fim, o velho reflete sobre o fascínio que a humanidade tem por uma hipotética máquina do tempo. Ah, essa parte é um tapa na cara. Sim, ele chega a uma conclusão incômoda. Se a ciência inventasse tal máquina amanhã, a imensa maioria de nós não viajaria milênios para o futuro para ver carros voadores ou inovações tecnológicas. Não mesmo. Nós passaríamos a vida inteira acionando a alavanca para voltar ao nosso próprio passado. Gastaríamos toda a nossa energia voltando para desfazer brigas bobas, consertar mal-entendidos, engolir aquela palavra áspera que machucou alguém ou recuperar a chance que deixamos passar. Exatamente. A ironia trágica disso tudo é que ao ficarmos obcecados em editar obsessivamente os erros de ontem, a gente passaria a vida inteira dentro de uma cabine de metal escuro, ignorando completamente o céu, os pássaros e as pessoas que estão acontecendo no aqui e no agora. E essa é a grande provocação que queremos deixar reverberando após a nossa imersão de hoje. Já que não existe uma máquina do tempo disponível no mercado para reescrevermos nossos arrependimentos, qual é a futura memória que nós vamos escolher construir hoje? É uma ótima pergunta. Qual é o diálogo, a atenção plena, a presença que a gente pode ofertar neste exato segundo para que amanhã não exista nenhuma necessidade desesperada de voltar para consertar? Talvez o primeiro passo seja simplesmente tirar os olhos das nossas telas e reparar se as abelhas já pousaram nas flores lá fora. Foi incrível dividir essa análise detalhada. Foi sim. Um grande abraço a todos e até a próxima exploração.